Amados irmãos, vamos orar. Pedir a direção de Deus, que o Espírito Santo encontre liberdade em nosso meio, que Ele fale o que Ele quiser falar, que Ele impeça aquilo que Ele não quer falar e que possamos ganhar mais e mais da grandeza, da maravilha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, é nas Tuas mãos, na dependência do Teu Espírito, Senhor, que estamos aqui. E clamamos, Senhor, que haja revelação, iluminação, esclarecimento, entendimento aos nossos corações. E que o Senhor possa habitar ricamente em nossos corações. E possamos compreender a altura, a profundidade, a largura, comprimento do amor de Deus, que excede todo entendimento. E que ganhamos a plenitude do Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma das grandes dificuldades do povo de Deus e nossa, é realmente nós termos nossos corações voltados para Deus e ter um fascínio por Jesus. É interessante que algumas pessoas no Novo Testamento, eles eram fascinados por Cristo. Por isso que eles tinham uma vida muitas vezes diferente da nossa. As dificuldades sempre houveram. As tristezas, as decepções, as angústias, as aflições, as perseguições, sempre houve. Desde que o homem pecou, sempre houve. Mas o que fez a diferença e faz a diferença naqueles que são filhos de Deus e consagrados a Ele, e que têm uma vida de conhecimento de Deus, do modo crescente, o amor a Cristo, do modo crescente, amados irmãos, é caracterizado por uma vida de dependência, sabendo que há uma soberana graça de Deus e que Deus é soberano em todas as circunstâncias das nossas vidas. E que podemos descansar numa fidelidade imutável de Deus. Podemos descansar na imutabilidade da sua própria palavra. Nós podemos descansar, amados irmãos, naquilo que Deus é e naquilo que Deus fez, e naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus vai fazer. Ele disse que começou a boa obra e vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Que maravilhosa obra é essa? Por isso nós estamos aqui reunidos. Mas creio, amados irmãos, que do fundo do nosso coração, você e eu, nós sentimos ainda muito longe daquilo que Deus quer para nossas vidas. Do modo outro, nós sentimos que nos falta algo mais essencial, que no fundo, falta a nós primazia de Cristo em nossas vidas. O que falta a nós, uma prioridade real, experimental, da pessoa e obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O que falta, meus irmãos, é uma paixão, é um fascínio pela pessoa de Jesus. Você vê aquela mulher que entra na casa de Simão, e ela quebra todo aquele protocolo, ela vai aos pés de Jesus, ela chora, ela beija, ela enxuga os seus cabelos. Ela fez uma coisa extravagante. Diante daquele mundo judaico, uma coisa inadmissível. Mas é um fascínio por Jesus. Mesma coisa Maria. Ela pega aquele vaso de alabastro, estavam todos ali os seus discípulos. Ela quebra aquele vaso e joga em cima de Jesus. E os seus discípulos falam assim, por que gastar tanto dinheiro fazendo isso? Os seus discípulos. É um fascínio por Jesus. Quando Jesus morreu, estava enterrado, quem foi lá atrás do túmulo? Disseram, roubaram o meu Senhor. Não está lá mais. Quem foi lá? Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Uma mulher que tinha 7 demônios. E Jesus expulsou. E essa mulher tem um fascínio para o seu Senhor. Ela vai diante daquele local e diz, olha, onde colocaram o meu Senhor? Ela estava desesperada. E ali Jesus se põe ao lado dela.
E aquela mulher lança-se aos pés de Jesus. Jesus falou para ela: não me toques. Mas, irmãos, o que falta para mim e para você é colocarmos o que é prioridade como essencial e começarmos a tratar o que é essencial como prioridade em nossas vidas. Há muitos concorrentes em nossa vida. Coisas pessoais, conjugais, familiares, divertimentos e uma série de coisas. E muitas coisas lícitas que têm ocupado, amados irmãos, o nosso apego, o nosso amor a Jesus Cristo. Por isso que não há, amados irmãos, uma devoção crescente a Jesus. Não existe nada que vai segurar eu e você diante da apostasia que nós estamos aí, e cada vez crescente, da iniquidade aumentando, dos falsos profetas aumentando, o amor a Deus diminuindo, vai segurar eu e você. São revelações cada vez mais profundas das glórias, da beleza, da majestade, da soberania do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nada pode, amados irmãos, concorrer com o coração voltado para Deus, que ama o Senhor, que busca o Senhor e tem nele como sua primazia, de fato. Nada. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo. Bom, como é que eu não vou amar o mundo? Amando a Cristo. Eu amo a Cristo, não vou amando o mundo. Paulo vai destrinchar isso dizendo assim: olha, longe de me gloriar-me, eu não tenho nada que me gloriar, a não ser na cruz. Por quê? Através da cruz, o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Por isso, eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, nessa circunstância, neste mundo, do jeito que nós estamos e vivendo nesse mundo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fascínio por Jesus. Muitas coisas nos distraem, amados irmãos. Tem um escritor antigo que ele dizia assim: o que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais tempo, e sim o que exerce o maior poder sobre os nossos corações. É isso que nos molda. Quanto mais amamos a Cristo, mais ficamos parecidos com Cristo. Quanto mais amamos o mundo, ficamos mais parecidos com o mundo. Amar a Cristo, devoção a Cristo, seguir a Cristo, ansiar por Cristo, buscar a Cristo, ter desejo no coração por Ele, uma obsessão a Cristo, deveria ser a obsessão da igreja. Uma obsessão pelo cabeça. Não se move, não se levanta, não sai, enquanto o cabeça não se move. A direção, a condução do Espírito Santo nos conduzindo para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Mas, irmãos, nós temos uma pessoa que a Bíblia diz lá em Atos 13, Davi. O irmão Severino, no sábado passado, falou o texto maravilhoso de Salmo 27. E nós vamos pegar no gancho lá do Salmo 27, versículo 4, para essa noite. Mas, olha Atos 13. Atos 13, 22. Ele diz assim: e tendo tirado a este, levantou-se-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, preste bem atenção, olha as palavras de Deus, achei Davi, filho de Jessé. Quando você vai para o Velho Testamento, ele diz, achei Davi, meu servo, meu escravo, mas escravo de amor. Não é pela lei,
não é pela obrigação, é pela gratidão, é pelo fascínio da pessoa de Jesus. Amados irmãos, se você não tem fascínio por Cristo aqui, você não deve ir para o céu. Porque lá no céu nós vamos ver face a face nosso Senhor eternamente. Fascinados pela presença e a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, quem é Davi? Filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Segundo o coração de Deus, é segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus pensa, o que Deus acha. Um coração segundo a Deus ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Ele anseia por aquilo que Deus quer, ele não quer aquilo que Deus não quer. Ele abandona o que Deus abomina. Ele abomina o que Deus abomina. Ele está disposto a fazer a vontade de Deus e custe o que custar. Sabe o que Deus diz que vai custar? A minha e a sua própria vida. Ele diz, se você quer ser meu discípulo, se você amar mais seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, se você não aborrecer a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Ah, mas irmãos, nós estamos amando muito, muito nós mesmos. Nós deveríamos amar a Deus. E aí, você fala assim, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim. Se você pegar Reis, não vou ler, capítulo 15, versículo 5, 1 Reis, ele vai dizer, Davi é um homem segundo o coração de Deus, apesar do que ele fez com Urias. Esse homem, ele tinha o foco no Senhor. Como eu e você, quando nós desfocamos da visão de Deus, nós focamos na visão da carne e do mundo, e nós vamos cair. E foi isso que aconteceu com Davi. Mas esse homem ficou 1 ano remoendo aquele pecado. E Natã vai lá e coloca escancaradamente na cara dele, você merece a morte. Contou aquela historinha da ovelhinha e tudo mais. O que Davi fez? Salmo 51. Cria, Senhor, em mim um coração puro, porque o meu coração está sujo. Lava-me, Senhor, com esopo. Purifica-me, Senhor, eu estou sujo. Uma consciência profunda de pecado. O que falta para a igreja? Uma consciência profunda de ofensa a Deus. Uma consciência profunda que quando nós pecamos perante Deus primeiro, depois perante as pessoas. Não foi isso que o filho falou para o pai? Pequei contra os céus, pequei contra ti. Amados irmãos, os filhos de Deus, eles nós deveríamos, amados irmãos, odiar o pecado, porque é o que Deus odeia. É o que ofende a Deus. O que entristece o coração de Deus. Não muda o seu amor por mim e por você. A sua fidelidade não muda, amados irmãos. Mas deixamos de usufruir a sua presença doce. Deixamos de usufruir as suas bênçãos. Deixamos de usufruir, amados irmãos, os lábios sorridentes de Deus. Deixamos de usufruir que a alegria do Senhor é a minha força. E Deus tem alegria quando nós temos ganho do modo crescente o coração de Jesus. A vida de Cristo, as emoções de Cristo, o caráter de Jesus, a sua bondade, sua mansidão, sua humildade, a sua graça, o seu poder. Mas, amados irmãos, Davi era um homem que ansiava pela presença de Deus. Se você for ver Reis e Crônicas, uma boa parte de Reis e Crônicas vai falar sobre o templo, a construção do templo. E quem estava lá incumbido da planta, não de construir? Davi.
A quem Deus deu a planta para construir o templo? Davi. O templo era a casa de Deus. Quem construiu foi Salomão. Mas Davi ansiava pela casa de Deus. Davi ansiava pela presença de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus, amados irmãos. As nossas orações não passam do teto, se eu e você não estamos confessando os nossos pecados diante de Deus de um modo contínuo, arrependidos. Nós vamos encontrar o perdão do Senhor. E nós temos um advogado diante de Deus. Mas não adianta dizer, eu estou pecando, e estou continuando no pecado, e estou indo, eu oro, eu vou louvar a Deus. Não, Deus não precisa de louvor. Deus procura adoradores, não é adoração. Adoração é uma consequência do adorador. Se o adorador está com o coração voltado para Deus, Deus aceita a adoração. Se o adorador não está voltado para Deus, esquece, Deus não aceita a adoração. Por isso toda cantoria, todo show, preste bem atenção. Onde está o coração? A Bíblia diz assim, Deus procura os verdadeiros adoradores, não adoração, adoradores, que o adoram em espírito, em verdade, é realidade espiritual, conhecendo quem é o seu Senhor, amando o seu Senhor, buscando o seu Senhor, não é infalível. Reconhece o pecado e confessa diante de Deus, porque isso ofende o meu Senhor, ofende meu Pai, ofende o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Então ele quer reconciliar com Deus. Não há comunhão com Deus. Isaías diz assim, os meus braços não estão encolhidos, meus ouvidos não estão tapados, mas o pecado que é no meio de vós faz separação entre eu e você. Há uma separação. Quando nós estamos no pecado, mas também há um sangue que nos purifica de todo o pecado. Irmãos, fascinados por Jesus, a Bíblia diz, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Não é um homem errante como eu e você. Deus procura corações que querem amar o Senhor, buscar o Senhor e que quer ser cheio da graça de Deus. Por isso Davi lá no Salmo 89, é o Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89. Versículo 20 diz assim, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Quem é Davi? Um servo, um escravo. Quem é aquele que, amados irmãos, um homem segundo o coração de Deus? É aquele que é escravo de Cristo. Quando você vai para Êxodo 19, Êxodo 21, você vê lá quando o servo, ele trabalhava seu tempo, 6 anos, 7 anos, e depois que ele trabalhava, ele recebia a carta de alforria, ele era livre para ir embora, fazer o que ele quer. Agora presta atenção a esse servo. Esse servo, o servo ainda recebe alguma coisa. O escravo, amados irmãos, ele não recebe absolutamente nada. E aquele homem aprendeu o que é ser escravo de Cristo. Olha o que ele diz quando o dono dele vai dizer, olha, você pode ir embora para casa. Você pode ir, você está livre. Irmãos, só a liberdade verdadeira quando eu estou em Cristo, unido a Cristo, amando a Cristo. Fora de Cristo é escravidão profunda do pecado. E ele diz assim, porém escravo expressamente disser, versículo 5, capítulo 21. Eu amo meu Senhor, presta atenção, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, eu não quero sair livre. Então você quer ser um escravo? Eu quero, por amor, eu conheço o meu Senhor. Olha o que o Senhor fez por mim, um miserável pecador, Ele morreu por mim na cruz. Eu era filho do diabo, filho da desobediência, filho da ira, condenado. E Ele morreu naquela cruz, Ele levou a minha condenação, Ele levou o meu pecado, levou a minha maldição, levou a minha condenação, levou a culpa sobre si.
E o pai não olha para ele, vira as costas para ele. Naquele momento houve trevas. Mas irmãos, mas na manhã da ressurreição houve luz. Primeiro vem a cruz, depois a coroa. E nas nossas vidas também, a mesma coisa. Ele pega e diz para ele assim: então o Senhor levará os juízes e fará chegar a porta e a ombreira, e o seu Senhor furará a orelha com uma sovela. E sabe o que está escrito aqui? E diz assim: e ele o servirá para sempre. É uma marca. Paulo fala assim: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Marcas de propriedade, marca de filiação, marca de irmão de Jesus, pela graça e misericórdia de Deus. Marca do que é celestial. Marca que aqui não é o nosso lar. Marca que somos estrangeiros em terra estranha. Marca, meus irmãos, que a minha pátria celestial não é aqui. Marca que eu sou um peregrino. Que eu sou estranho. Marca que eu sou da família de Deus. Marca que Cristo habita em mim, e Cristo em mim é a esperança da glória eterna em Cristo Jesus. Achei Davi, um homem segundo o meu coração, e ele fará todas as minhas vontades. E você imediatamente se vai lembrar do que Davi fez. E você? Nunca pecou contra Deus? Mas Deus anseia que eu e você o conheçamos, sejamos fascinados por Jesus. Eu não tenho ideia, Maria Madalena naquele sepulcro. Aquela mulher. Fascínio por Cristo. Quem é Cristo para você, Maria Madalena? Ele me salvou. Ele me amou. Ele me buscou. Ele se entregou. Ele morreu a minha morte para eu ganhar a sua vida. Foi Ele. Eu era rejeitada. Eu era escória da sociedade. Eu estava na mão de Satanás, de 7 espíritos. Mas o Senhor me salvou, porque Ele veio destruir as obras de Satanás, de diabo. Ele veio destruir o pecado. Fascinado por Jesus. Irmãos, o que nos faz não amar o mundo é amar a Cristo. Devoção a Cristo. O salmista, o foco de Davi, lá no Salmo 27, 4, olha o que ele diz lá. O irmão já leu aí, no sábado passado, 27, 4. Algumas coisas que Davi fala em relação à casa de Deus. 27, 4. Vamos ler o 26, 8. Ele diz assim: eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Qual a tua casa? Você acha que é o templo? Mas, irmãos, o templo foi destruído nos anos 70, depois de Cristo. A Bíblia diz assim: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Jesus diz assim: olha, o templo vai ser destruído. E 3 dias eu construirei, eu edificarei. Ele estava falando, estou falando do meu corpo. Aonde que você ama? Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. Qual é a casa de Deus? Cristo. Por que a igreja é a casa de Deus? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Nunca seria a casa de Deus se Cristo não fosse o cabeça da igreja. Ele habita, Deus habita. Por quê? A igreja é a noiva de Cristo. E ele diz assim: o lugar onde a tua glória assiste, onde a tua glória é revelada, é expressa. Que glória? A glória de Cristo. Deus não tem outra glória para mim e para você.
Por isso ele diz assim: olha, não glorie o homem na sua riqueza, não glorie o homem no seu poder, não glorie o homem na sua força, na sua sabedoria. Aquele que quer se gloriar, glorie-se em me conhecer. Amados irmãos, conhecer a Deus deve ser o alvo da minha vida e sua, mas conhecer a Deus é conhecer o seu Filho. Porque Cristo veio revelar o Filho, João 1,18, eu vim revelar o Pai. Cristo veio revelar o Pai. Ele diz para Felipe: Felipe, eu e o Pai somos um, e você diz que não conhece o Pai? Quanto tempo estou convosco que você não conhece? Me conheça, e você vai conhecer o Pai. Nós deveríamos ser homens e mulheres fascinados por Jesus Cristo. Nós estamos fascinados com a música, nós estamos fascinados com os shows, nós estamos fascinados com o pregador, nós estamos até fascinados com a palavra, nós estamos fascinados com a Bíblia, nós estamos fascinados com um monte de coisa, mas não estamos fascinados por Cristo. Olha a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, uma reunião espetacular, Apocalipse 2, se lê lá, mas no versículo 4 diz assim: eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Qual o mandamento que Deus deu para nós? O fariseu perguntou: qual o maior mandamento? O que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, entendimento. Todo é completo. Deus quer que nós o amemos até que nada mais nos interessa a não ser Ele mesmo. Aí você fala assim: mas eu casei, eu tenho filho, eu tenho coisa. É secundário. Se quer ajustar o seu casamento, conheça Cristo. As pessoas que ajustar o casamento vão no psicólogo, terapia de casal, e vão, irmãos, conheça Cristo. Deixe Cristo trabalhar no seu coração. E você vai ganhar a submissão a Cristo, seu marido. Você vai ganhar o amor a Cristo e o amor à sua esposa. Fora disso, amados irmãos, não tem como. Não é pela força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito Santo. Bendito Espírito Santo. Nós precisamos tanto, amados irmãos, ser visitados, enchidos com o Espírito Santo de Deus, enchidos com a palavra de Deus, enchidos com a presença de Jesus, encharcados com Cristo, encharcando a minha mente, meu coração, a minha vontade. Então ele faz essa colocação aí no versículo 20, capítulo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, diz o salmista. Mas no Salmo, amados irmãos, 89, 20. Salmo 89, 20. Faz outra colocação. Desculpa, não é. Salmo 26, Salmo 36, aliás. Desculpa. Salmo 36. Salmo 36, amados irmãos, versículo 7 a 10. Ele diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. O que é isso, amados irmãos? Qual é a asa de Deus, amados irmãos? É a sombra da cruz. Nós precisamos descansar do poder do pecado, poder da carne, poder do mundo. A sombra da cruz que venceu o pecado, venceu o mundo e venceu a carne. Nós só podemos vencer todos esses inimigos se nós estivermos descansados na obra de Cristo. Jesus disse: seu velho homem já foi crucificado comigo, a sua carne foi crucificada e o mundo está crucificado. Nós crermos no que a palavra de Deus diz para mim e para você. E ele diz assim: fartam-se da abundância a tua casa, e na torrente da tua delícia lhes dá de beber. Pois em ti está o manancial de vida, na tua luz. Nós vemos a luz, é a luz do Senhor. É na luz do Senhor, expondo o meu coração e expondo o coração de Deus.
para que eu possa enxergar meu coração, que ele está contaminado e está doente, mas enxergar o coração de Deus, cheio de misericórdia e de graça e de cura para a minha vida e sua vida. É esse Senhor que eu preciso conhecer, e você também. Olha o foco de Paulo: para mim o viver a Cristo, morrer a lucros. Olha, vocês precisam ter a mente de Cristo. Olha, presta atenção, vocês precisam ter um foco que é Cristo. Vocês precisam aprender que Cristo é a nossa provisão. Capítulo 1 até o 4 de Filipenses. Então o foco da vida de Davi, estar perante o Senhor, é contemplar a beleza do Senhor, é meditar no seu santo templo. Amados irmãos, quando eu e você aprendermos a ficarmos quietos diante de Deus e ouvir o sussurro do seu Espírito Santo, nós vamos começar a ganhar a dimensão da presença de Deus. Nós vamos a Deus, nós queremos falar. E o que normalmente a gente fala é pedir. Mas não é o que a Bíblia diz que nós devemos pedir. Nós vamos estudar as orações da Bíblia. Ficar quieto diante de Deus. Deixe Deus falar. Exponha seu coração diante de Deus. Deixe o Espírito Santo falar. Ele fala. Ele guia. Ele dirige. A Bíblia de Isaías: eu direi no seu ouvido, ande por esse caminho, por aquele caminho. Eu vou dizer para você. Está com dúvida? Deixe Deus falar. Ouça o que Deus vai falar. E Deus vai dizer: ande por esse caminho, não faça isso, faça aquilo, ande por aqui, por aqui. Mas nós não queremos, nós fazemos para depois perguntar para Deus o que Deus quer. Amados irmãos, nós precisamos ganhar a dimensão de amar a Cristo. Olha Davi, você sabe o que Davi tinha? Um tabernáculo pequeno, simples. Mas o que tinha no tabernáculo de Davi? A arca. Estava lá, até construir o templo, e daí transportar a arca do tabernáculo de Davi para o templo. Davi tinha uma arca simples, uma choupana. E lá dentro estava a arca. O que faz a diferença na minha vida sua é a arca, é a presença de Cristo em nossas vidas. Amados irmãos, o que Deus está procurando? Gritaria? Deus está procurando adoradores. Adoradores que conhecem o que é a cruz. Eles têm exposto a sua vida ao trabalho da cruz. Esses são os adoradores. Ele quer, amados irmãos, ser o mais importante em nossa vida. Nós falamos: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Mas, meu amado irmão, essa não é uma realidade. Para nós, muitas vezes. Nós citamos o texto, mas não é uma realidade. Deus está dizendo: acima de todas as suas preocupações, acima de todos os seus compromissos, acima de tudo que você projeta nesse mundo, busque primeiro o meu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós citamos o texto, mas a Bíblia não é o nosso maior prazer. A oração, congregar, viver com os irmãos, não é o nosso maior prazer. Então nós citamos a Bíblia. Não entramos na realidade que nós precisamos, irmãos. E olha como precisamos. Jeremias 29 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amados irmãos, Deus quer ser achado. Deus quer ser buscado. Deus anseia comunhão. Quando Adão pecou, olha lá. Quem foi atrás de Adão? Foi Deus. Deus anseia ter comunhão com o seu povo. Ele anseia tanto ter comunhão com o seu povo, ele faz um tabernáculo para habitar no meio do seu povo. O tabernáculo, depois, com o tempo foi caindo, a arca foi roubada, depois volta. E cadê a arca? Ficou numa tenda de Davi. Agora eu vou construir um templo. E Deus entra naquele templo, um Shekinah. Deus enche aquele templo. Nunca mais encheu a glória de Deus. Nem quando construiu
o templo de Esdras e Neemias. O templo foi restaurado por Herodes. Mas Jesus vai dizer, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele veio cheio de graça. Nós vimos a sua glória. Ele veio cheio de graça e de verdade. Ó a glória de Deus. Está vendo, irmãos e irmãos? Nós precisamos aprender mais e mais de Cristo. Tudo aponta numa só direção, um fascínio para, de modo crescente, uma visão, uma rendição constante a Cristo. Uma vida de arrependimento, meus irmãos. A igreja não se arrepende. O céu se abre quando há arrependimento, mas ele se fecha quando nós insistimos em andar no erro. A porta aberta para Deus chama-se arrependemos. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Todos nós temos motivo de arrependimento. Todos, sem exceção. O homem segundo o coração de Deus, amados irmãos, nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus. E aí está o Salmo 27. Olha lá. Olha lá. 6 coisas você vê aí. No Salmo 27, 4. 6 coisas. Uma coisa, eu peço, buscarei, morar, contemplar e meditar. 6 coisas. Mas irmãos, quando Deus anseia que os seus filhos voltem para Ele. O que tem na Bíblia no Velho Testamento é volta, arrepende-te, volta, volta, volta. Quando você termina a última igreja, Laodiceia, Ele está do lado de fora batendo, 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 para que você abra, você deixe Ele entrar. Ele quer ter comunhão comigo, com você. Ele ama os seus filhos. Infelizmente, nós estamos abrindo a porta para aquilo que não é de Cristo. Mas aquilo que é de Cristo, nós fechamos a porta. Ele diz, eu disciplino a todos quanto o amo. E quando ele fala o amo, é o amor ágape, sacrificial. É um amor eterno, imutável. Mesmo que as portas estejam fechadas, Ele continua nos amando. Uma coisa, é o que ele diz aqui. Isso quer dizer o quê? Existe uma prioridade na vida do salmista. Uma prioridade. Uma coisa peço ao Senhor, uma coisa indica, foco único, prioridade, primeiro, primazia. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, amados irmãos, se vai aos pés do Senhor. Aprenda a levantar e ir aos pés do Senhor. Primazia. Olha, Marta e Maria são filhas de Deus. Mas Marta desfocada. O nosso serviço sem ouvir a Cristo e ser direcionado por Cristo não serve para Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Mas se está ouvindo ao Senhor, é na direção de Deus que está fazendo? E Jesus vai dizer, Marta, Marta, por que você se preocupa com muitas coisas? Uma coisa só é necessária. É a sua irmã escolher a melhor parte. Mas, irmãos, não é o nosso emprego que resolve o nosso problema. É nossa vida de amor a Cristo. Que Ele vai ajustando a minha vida. Ele vai suprindo as minhas necessidades. E a maior necessidade minha e sua é dEle mesmo. Ainda, sabe uma coisa? Nós estamos assim, vão na praia. Vai na praia e põe o pezinho na praia. Já conheço o mar. Nós estamos assim. Lembre-se que é um trono da graça de Deus, há um rio que começa pelos pés, vai pela canela, ele vai crescendo, crescendo, uma vida, de repente você está encharcado de Cristo. Ele toma conta dos nossos pés, do nosso caminhar, Ele toma conta, amados irmãos, das nossas mãos, do nosso serviço. Ele toma conta do nosso coração, vai sendo encharcado. Ele toma conta da nossa mente, ganha a nossa vontade e ganha a nossa adoração a Ele. Precisamos estar encharcados de Cristo em nossas vidas. Quanto Deus se torna tão importante, a sua maior necessidade, que o resto perde importância. As coisas vão perdendo importância
quando ele torna-se mais importante, as coisas vão perdendo a importância. Quer dizer, eu que eu não vou trabalhar, não estou dizendo nada disso, mas não é o mais importante o seu trabalho. O mais importante é estar aos pés do Senhor no seu trabalho. Segunda coisa, amados irmãos, é uma petição. 27, ele diz: eu peço ao Senhor. Olha que oração, irmãos. Quais têm sido nossas orações, irmãos? O que têm sido nossas orações? Aquilo que nós mais pedimos é aquilo, amados irmãos, que nós mais necessitamos. Eu peço só bênção, você está precisando da bênção só. Se eu e você ganhamos o abençoador do modo crescente, nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas elas. Depois da prioridade da nossa vida, uma coisa eu faço, uma coisa eu peço. Prioridade definida, eu defini. O que você está pedindo? Nossas orações refletem as nossas prioridades, irmãos. Reflete também a nossa dependência de Deus para alcançar o que não conseguiríamos sozinho. Ninguém pode viver a vida cristã sozinho. Sem mim nada podeis fazer. Você está tentando resolver a sua vida sem Cristo? Você está tentando ter um casamento ajustado sem Cristo? Está aqui tentando ter um relacionamento familiar, conjugal, assembleia no mundo. Sem Cristo, você vai fracassar. Eu e você vamos fracassar. Como testemunho de Cristo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nada é nada. Precisamos dele em tudo, para tudo, amados irmãos. Será que nós estamos entendendo o chamado de Deus para a minha vida e sua vida? Até para viver aquilo que Deus tem para mim e para você, nós precisamos dele. Até aquilo que Deus deu para mim e para você, como bênção para mim e para você, nós precisamos dele para viver as bênçãos, sem as bênçãos ganhar nosso coração, mas sim o abençoador. Olha o que Deus fez para mim. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. E Deus faz. Você vai dizer assim, olhe o que é o meu Senhor para mim. Olha o que é o meu Deus para mim. Está vendo a diferença, irmãos? Lembre-se de uma coisa, há uma intervenção de Deus. A cruz é a maior intervenção do universo. Quando a cruz operou, ela interviu na morte, no mundo, na carne, na condenação, na perdição, a perdição eterna. A cruz interviu. Nós precisamos da intervenção da cruz em nossas vidas agora, como crucificados com Cristo e ressurretos com Cristo. Uma intervenção na nossa alma, nas nossas prioridades. Uma intervenção, amados irmãos, no que nós pedimos para Deus. Portanto, devemos ir e ficar, custe o que custar, na fonte, a fim de poder desfrutar dessa bendita, uma coisa, um propósito único. Olha Paulo, a colocação que Paulo faz, irmãos, extraordinário, porque esse homem ele tinha uma obsessão, e que deveria ser minha e sua. Ele vai dizer, olha, de todos os pecadores, eu sou maior, e Deus fez isso comigo, faz com você também. Mas nossas obsessões são outras. Paulo diz assim, olha, eu considero tudo como perda, refúgio para a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, por amor a Ele. E ele diz assim, e ser achado, eu quero ganhar a Cristo. Paulo, faz 25 anos que você está caminhando com Cristo, vai caminhar 33 anos, depois ele vai perder o pescoço. Mas eu quero conhecer, ganhar a Cristo. A ser achado nele. Ah, amados irmãos, e ainda ele continua dizendo, para o conhecer. Mas Paulo, você não conhece? Meu Senhor é insondável,
O seu amor é imutável. O seu amor insondável. A sua paz é incompreensível. Nós devemos, amados irmãos, ter uma coisa: prioridade, primazia de Cristo. Terceiro, busca. Salmo 27. E a buscarei. Pode ver que ele faz uma prioridade, ele faz uma petição e ele vai buscar. Não é eu tenho uma prioridade, eu peço e vou ficar de braços cruzados. Não, eu vou buscar. Eu vou buscar. Como Maria buscava aos pés de Jesus, olhando para Cristo, ouvindo Cristo, se deliciando com a face de Cristo. Aquela mulher enche, Deus procura os verdadeiros adoradores. Olha, quem é aquela mulher? Um verdadeiro adorador. Adoradora. O que nós temos hoje são adorações, não adoradores. Buscarei decisão de coração por uma coisa e orava por isso. Ele toma uma decisão, eu buscarei. Já falei o texto. Vocês vão me buscar? Então me busque de todo o coração. Mas Senhor, meu coração está sujo, não importa. Mas meu coração, não importa. Me busque. E dê-me o seu coração para mim, meu filho, que eu limpo ele, eu curo ele. Determinação a buscar uma coisa, eu a buscarei, amados irmãos. Colossenses vai dizer assim: você ressuscitou com Cristo? Sim, pela graça de Deus. Então buscai as coisas lá de cima. É presente contínuo. Eu busco hoje, busco amanhã, busco. Uma incessante busca. Porque Ele é insondável. Ele é maravilhoso. Eu busco, eu penso. Não nas coisas terrenas, mas naquele que está assentado à direita de Deus Pai. Por que, Oswaldo? Porque a minha vida está escondida nele. Porque Ele é a minha vida. E quando Ele se manifestar, Ele vai manifestar um dia. Eu serei semelhante a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aguardamos a vinda de Jesus. Eu a buscarei, Deus, e a nossa responsabilidade, a nossa ansiar e buscar, amados irmãos, ele diz no versículo 8 aqui, olha assim no 27, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, é Deus que está falando, buscai a minha presença, a minha face, buscarei, pois Senhor, a tua face e a tua presença, é uma decisão de coração, Deus disse para pensar, Deus disse para buscar, Deus disse para ansiar, Deus disse olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Deus disse considerai Cristo. Ele disse. Essa busca é uma decisão e também uma atitude de coração. Que ama o Senhor, anseia pelo Senhor. É uma forma correta de buscar o Senhor, amados irmãos, é de todo o coração, não tem outro jeito. Para quem Deus olha? Para aquele que é contrito de espírito, quebrantado de espírito, quebrantado de alma. Que desespera de si mesmo, Deus busca, Deus habita. Aquele que treme diante da palavra de Deus, eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus habita. Como é que nós temos buscado ao Senhor? Um anseio por Cristo. E Ele vai dizer morar. Eu quero morar. Amados irmãos, não é uma coisa assim, eu vou fazer uma visita, eu vou lá e depois vou embora para cá. Morar não, é habitar, é não sair. O que Deus diz para mim e para você? Olha, tende por intrepidez entrar no santo dos santos por esse novo vivo caminho, o sangue de Jesus. Entre lá, fique lá, habite lá. Glorifique Deus lá, ouça a voz de Deus lá, é na presença do Senhor. O santo do santo está escancarado para mim e para você. Antes era uma vez por ano, um sumo sacerdote ia lá. Não, agora você é um sacerdote, você entra lá. Ah, irmãos, é habitar lá, é fixar residência, é permanecer. Mas Oswaldo, eu tenho problema, eu tenho dificuldade de permanecer lá. Eu estou em dificuldade, estou em dúvida na minha vida. Permaneça lá, não saia de lá. Deus vai esclarecer na hora certa. Deus vai iluminar nossos corações.
Ele vai nos revelar mais e mais a sua vontade pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos ficar lá. Não podemos sair de lá, amados irmãos. É uma morada que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é um mês, um ano, é todos os dias. Por quê? Porque Jesus disse para mim e para você: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ah, amados irmãos, o próprio Senhor diz para mim: dia a dia eu carrego os seus fardos. É dia a dia, não é amanhã, é hoje. Por isso que a Bíblia diz: hoje, se ouvir minha voz, não endureça o seu coração. É hoje, não é amanhã. É hoje, amanhã vai ser outro dia. Eu não quero encontrar ocasiões com a presença divina. Eu quero viver isso todos os dias. É isso que ele está dizendo. Eu quero viver isso todos os dias. Prioridade, petição a Deus, a busca. É todos os dias. Eu não quero uma religiosidade. Eu quero a intimidade e relacionamento com Deus. O que faz a diferença é relacionamento com Deus. Não é o grande conhecimento bíblico. Você pode ter uma retórica excelente, você pode ter uma ortodoxia bíblica perfeita, mas não ter relacionamento com Deus. Ah, irmãos, o que atrai o servo do Senhor era a própria presença divina e a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que você vai entender porque Enoque andou com Deus. Vai entender por que Enoque andou com Deus. Enoque entendia que sem mim nada podeis fazer. Enoque entendia que a prioridade da sua vida era o próprio Deus. Enoque entendia que a primazia da sua vida é o próprio Deus. Enoque entendia, amados irmãos, que o que mais importa é o próprio Deus. E as outras coisas vão perdendo importância em nossas vidas. Para quê? Contemplar. É um propósito. Propósito. Para que você quer isso, Oswaldo? Porque você pede. Porque você busca. Propósito, quero contemplar a beleza do Senhor, indica um propósito para a minha vida e sua. Fascinados por e com Cristo. Trata-se de se deixar fascinar por aquilo que podemos contemplar. Não é isso que diz 2 Coríntios 3,18? Contemplando a sua face. Nós somos transformados como um espelho, em glória a sua própria imagem, pelo Espírito Santo de Deus. A contemplação de Cristo. Ah, irmãos, essa era a sua fascinação pela pessoa de Cristo, onde o resto perdia importância. Vai perdendo importância. E por último, amados irmãos, meditar na casa de Deus. Essa meditação é uma coisa que é o segundo propósito. Primeiro propósito, contemplar a Cristo. Segundo propósito, meditar na sua pessoa, meditar na sua beleza, meditar na sua palavra, meditar naquilo que Ele deseja do nosso coração. Conhecê-lo melhor, como conhecemos a Deus, amados irmãos. Conhecendo a Cristo. Conhecendo a Cristo. Você precisa ler os 4 evangelhos. Ler e reler. Conheça a Cristo. Conheça. Tem um irmão precioso que diz assim: hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo, enquanto os antigos santos buscavam a Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais. Cristo, nosso horizonte, irmãos. Você chega lá no horizonte, e daí? Chegou lá, tem outro horizonte. Cristo, nosso horizonte. Deveria ser fascinados por Cristo, eu e você. A intimidade envolve conhecimento profundo de quem Ele é. Que o nosso coração seja ganho por uma coisa, irmãos. Uma coisa faço, uma coisa busca, uma coisa só é necessária. Tudo está falando do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma coisa.
uma santa obsessão por Cristo, que a posse de mim e de você. Obsessão em conhecê-lo, em amá-lo, em buscá-lo, querer mais e mais do Senhor. Possamos, amados irmãos, ser visitados pelo Espírito Santo de Deus. Que haja em nós uma petição. Ó Deus dos exércitos, olha a tua igreja e vê e visita. Restaura-nos, Senhor. Faça resplandecer a tua face sobre nós. Restaura-nos. Restaura-nos. Salmo 80. Restaura-nos 3 vezes. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Que o Espírito Santo visite poderosamente essa assembleia. Visite a minha vida e a sua vida. Mas não é uma visitação onde vem uma vez. Não. Que o Espírito Santo esteja encharcando, apoderando, enchendo as nossas vidas com a presença de Cristo. E que Ele seja louvado, engrandecido em tudo. Graça e paz a todos. Vamos ficar em pé. Vamos orar em nome de Jesus.